Bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Eu queria falar com você que tem dificuldade quando escuta essa expressão. Vamos fazer um fatoramento algébrico. Já dá aquele susto, né? Lá vem a história de fatorar letras. É simples, é fácil. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como isso acontece, os motivos reais e como dá certo. Garanto que não vai se arrepender. Vamos aprender hoje a fatorar e principalmente fatorar valores algébricos de forma geral. Vamos fatorar polinômios. Então vamos para a nossa aula. Gente, quando alguém quer que você fatore alguma coisa, por exemplo, eu podia lhe pedir assim, fatore o número 90 para mim. Eu estou pedindo a priori que você escreva ele de outra maneira. Ao invés de você utilizar o número 90, o algarismo 9 e o 0, tem outra possibilidade de você escrever esse número? Claro que tem. Observe que eu coloquei aqui para você. O número 90 ele pode ser expresso 2 vezes 45, ele pode ser expresso 3 vezes 30, ele pode ser expresso 5 vezes 18, ele pode ser expresso 6 vezes 15, ele pode ser expresso também quando ele é decomposto em fatores primos. Como assim, professor? Desta forma, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. E isso é quando você decompõe ele em fator primo. Então veja aí, ó, quantas possibilidades você encontrou de expressar o número 90. Isso é fatoração. Detalhe muito importante. A fatoração que eu fiz aqui nos quadradinhos vermelhos, eu utilizei o produto, eu utilizei a multiplicação. Mas quando eu disse, eu quero em fatores primos, eu estou pedindo que você faça só com números primos. Aí vem esse de baixo, que é somente com números primos. Mas ponha na sua mente que fatorar é escrever um número, é escrever um valor, utilizando-se da multiplicação. E por algumas vezes até da potenciação. Então eu te expressei primeiro com número. Eu fiz aqui para você ver com número como é a coisa mais simples do mundo. Professor, mas as letras complicam. Eu sei que às vezes a letra complica. A questão da álgebra. Por isso que eu já te convido a assistir o nosso curso de polinômios. Nosso curso de polinômios está bem recheado e você vai perder essa dificuldade e esse medo de letras na matemática. Vamos continuar a nossa aula. Então ficou bem claro? Fatorar um número é escrever ele em forma de multiplicação com 2 ou mais fatores. Como assim, professor? Explique isso numa linguagem mais próxima de mim agora. Número 8. Eu quero que você expresse o número 8 utilizando a multiplicação e utilizando quantos fatores você conseguir. Olha, eu posso escrever o número 8 assim, ó, 2 vezes 4. Eu utilizei 2 fatores. Um fator, 2 fatores. Por que fator? Porque é multiplicação. E quanto é 2 vezes 4? É 8. Eu posso utilizar também 2 vezes 2 vezes 2. Eu utilizei 3 fatores e expressei o número 8. Por isso que fatorar um número é você se utilizar da multiplicação para escrever ele com 2 fatores ou mais. Aqui eu utilizei 2 fatores, o número primo e o número composto. Aqui eu utilizei já 3 fatores, 3 vezes o número primo 2. Entendido? Isso é fatorar. Agora vamos desenvolver um pouquinho de letras. Eu vou utilizar um pouco a geometria para tentar te explicar melhor como vai surgir essa ideia de utilizar letras. Imagine que você tem 2 terrenos. Você tem o terreno 1 e tem o terreno 2. Você não sabe as dimensões deles, mas alguém quer que você expresse a área desses 2 terrenos juntinhos, não só de um, mas dos 2. Existem 2 maneiras de você expressar a área do terreno 1 e do terreno 2 ao mesmo tempo. Perceba que aqui eu tenho essa dimensão do terreno 1, ela vale C. Essa dimensão ainda do terreno 1, ela vale A. Essa dimensão do terreno 2, ela vale B. Você tem que concordar comigo em uma coisa. Se aqui vale B, o lado paralelo a ela lá em cima também vale B. Se aqui vale C no terreno 1, o lado paralelo a ele do outro lado, no terreno 2, também vale C. Então nós podemos dizer que se aqui vale C, aqui também vale C. Se aqui a medida é A, aqui abaixo também ela é A. E se aqui a medida é B,
aqui acima também ela é B. O professor poderia colocar as medidas? Poderia. Você pode fazer uma divisória aqui e colocar aqui em cima dizendo que aqui também é B. Você pode fazer uma divisóriazinha aqui e demarcar também que aqui é C. E você pode fazer uma divisóriazinha aqui e demarcar também que aqui é A. Pronto. Lógico e evidente que se aqui é C, no meio também é C. Ficou claro até aqui tudo que eu expressei nessa figura? Nessa daqui? Espero que sim. Agora eu quero que você me expresse a área. Preste bastante atenção no detalhe. Quando você junta essas duas figuras, esta com esta, o formato que você tem é de um retângulo. Qual é a área de um retângulo mesmo, hein? A área de um retângulo é a sua base vezes a sua altura. Porém, também você percebe aqui que você tem esse e esse. Terreno 1 e terreno 2. Eu podia expressar da seguinte maneira, preste bastante atenção. Eu podia imaginar eles separadamente. Ó, só o terreno 1, só o terreno 1, vou colocar na cor preta, é a base vezes a sua altura. Então é AC. Mas, certo? Vamos colocar aqui o mas o terreno 2, que também é a sua base vezes a sua altura. Então vai ser BC. Porque você sabe muito bem que aqui tem um sinalzinho de vezes. E aqui também. Mas não precisa ler A vezes C, B vezes C. Você só lê AC, mesmo sabendo que há multiplicação. E você só lê BC, mesmo sabendo que há multiplicação. E aqui eu consegui expressar a área desses dois terrenos juntos. Eu peguei a área de 1, que era base, valorzinho A, vezes C, que é a altura, está aqui ele, mais o terreno 2, que é a base, letrinha B nesse caso, vezes C, que é a altura. Então, juntando os dois, eu consegui expressar. Professor, tem outra maneira? Claro que tem. Você pode imaginar o terreno, um retângulo completo. Então, você sabe muito bem que aqui eu tenho essa base. Professor, então, quem é a base? Ora, a base que você está vendo, ela é o valor da medida A mais o valor da medida B. Por isso que aparecem essas coisinhas também, ó. A mais B. Porque é essa medida mais essa medida que vira a base total do terreno, 1 e 2 juntos, vezes a sua altura, que tanto de um lado como do outro, como você mesmo percebeu, vale C. Então, aqui também é outra forma de expressar a área desses dois terrenos juntos. Perceba que ao fazer isto, expressar das duas maneiras, você acabou de fatorar. Você olhou a priori uma área somada com outra área, que gerou essa soma de polinômios, AC mais BC, e aqui nós pedimos que você fatore esse resultado. Então quer dizer que fatorar é só fazer isso, professor? É olhar o que está evidente? Exatamente. Você vai olhar aqui, como tem um sinal de mais, certo? Você vai notar que tem um termo e tem outro termo. Desta maneira, se eu tenho AC mais BC, esse sinal de mais, quando ele é mais ou menos, ele implica que isto é o meu primeiro termo e isto é o meu segundo termo. Aí você vai analisar o seguinte: qual é a evidência? O que é que está aparecendo no primeiro termo e no segundo termo que você nota que tem uma semelhança? Você nota que tem a letra C em todos os dois. Então esse C vem para fora, ó, que nele está aqui, multiplicando o que restou, A mais B. Ou seja, tudo isso pode ser escrito desta forma: C vezes A mais B. E quando você faz o cálculo novamente, C vezes A, AC, mais C vezes B, CB. Professor, mas aqui tinha BC. Lembre que a ordem dos fatores nunca vai alterar o resultado. E às vezes você não vê dessa forma. Você vê o C
e o parênteses do outro lado. Também, como aqui tem uma multiplicação, a ordem dos fatores nunca vai alterar o resultado. Entendido? Fatorar é só isso. Acaba que por fatorar é colocar um fator em evidência. Na nossa próxima aula, falando só sobre isso, fator comum em evidência, onde nós vamos mostrar as propriedades mais específicas, você vai entender isso aqui com melhor clareza. Então, por hoje é só. Espero que tenha entendido o que é uma fatoração com letras, mas procure a aula de fator comum em evidência que você vai entender melhor.